Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Este provérbio é um dos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele nos ensina sobre a importância da confiança total em Deus. Muitas vezes queremos controlar tudo, entender cada detalhe da nossa vida e prever o futuro. Porém, a palavra nos lembra que nosso entendimento é limitado. Deus enxerga além do que podemos ver. Confiar no Senhor significa entregar nossos planos, medos e sonhos nas mãos dele, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Esse versículo nos chama a viver pela fé e não apenas pela lógica humana. Quando confiamos em Deus de todo o coração, aprendemos a descansar em suas promessas. Ele conhece o melhor caminho para nós, mesmo quando parece difícil ou confuso. Apoiar-se no próprio entendimento pode nos levar a decisões erradas, baseadas em emoções ou orgulho. Mas quando buscamos a direção do Senhor, Ele nos guia com sabedoria. Esse provérbio nos incentiva a ter um relacionamento íntimo com Deus, onde a confiança é maior que o medo. Quem aprende a confiar no Senhor vive com mais paz, segurança e esperança, sabendo que Ele nunca falha. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui aprendemos o segredo do verdadeiro sucesso: entregar tudo a Deus. Muitas pessoas fazem planos sem consultar o Senhor e depois se frustram quando as coisas não dão certo. Esse provérbio ensina que antes de qualquer decisão, projeto ou sonho, devemos consagrá-los a Deus em oração. Consagrar significa dedicar, colocar nas mãos dele, pedindo direção e sabedoria. Quando fazemos isso, nossos planos passam a estar alinhados com a vontade divina. O sucesso verdadeiro não depende apenas de esforço humano, mas da bênção de Deus. Ele conhece o tempo certo, o caminho certo e as escolhas certas para cada um de nós. Esse versículo nos lembra que Deus deseja participar de todas as áreas da nossa vida: trabalho, família, estudos e projetos pessoais. Quando incluímos o Senhor em tudo o que fazemos, passamos a agir com mais propósito e confiança. Mesmo diante de dificuldades, sabemos que Ele está no controle. O provérbio não promete a ausência de problemas, mas garante que aquilo que é entregue a Deus terá direção e resultado. Quem aprende a consagrar seus caminhos vive debaixo da proteção e da sabedoria divina. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Esse provérbio apresenta uma imagem poderosa: Deus como uma torre forte. Nos tempos antigos, as torres eram lugares de proteção em momentos de guerra e perigo. Assim também é o Senhor para aqueles que confiam nele. Quando enfrentamos medos, problemas e aflições, podemos correr para Deus e encontrar segurança. O nome do Senhor representa sua presença, seu poder e sua fidelidade. Não importa o tamanho da dificuldade, em Deus sempre há refúgio. Muitas pessoas procuram proteção em bens materiais, em outras pessoas ou em sua própria força, mas a verdadeira segurança está somente no Senhor. Esse versículo nos ensina que o justo, ou seja, aquele que vive segundo a vontade de Deus, tem um lugar seguro para se abrigar. Em momentos de angústia, oração e fé nos levam para essa torre espiritual. Deus nunca abandona quem confia nele. Esse provérbio nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos descansar sabendo que o Senhor é nossa proteção eterna. Quem corre para Deus jamais ficará desamparado. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este provérbio fala sobre o poder das palavras. Ele ensina que a maneira como respondemos pode acalmar ou piorar uma situação. Muitas brigas e conflitos acontecem porque as pessoas reagem com dureza, orgulho e raiva. Porém, a Bíblia nos orienta a agir com mansidão e sabedoria. Uma resposta branda é aquela dada com calma, respeito e equilíbrio. Ela tem o poder de desarmar discussões e trazer paz. Já palavras duras provocam mais irritação e aumentam os problemas.
Esse ensinamento é muito prático para o dia a dia, seja na família, no trabalho ou nos relacionamentos. Deus deseja que seus filhos sejam pacificadores, pessoas que saibam controlar a língua e agir com amor. Falar com gentileza não significa ser fraco, mas sim sábio. Quem aprende a dominar suas palavras evita muitos conflitos desnecessários. Esse provérbio nos desafia a pensar antes de falar e a escolher sempre o caminho da paz. A forma como nos comunicamos revela muito sobre nosso coração e nosso caráter. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Este é um dos provérbios mais importantes sobre educação e família. Ele ensina que os valores aprendidos na infância acompanham a pessoa por toda a vida. Os pais têm a grande responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho correto, transmitindo princípios de fé, respeito e caráter. A formação espiritual começa dentro de casa, através do exemplo e do ensino diário. Quando uma criança cresce conhecendo a palavra de Deus, ela desenvolve bases sólidas para enfrentar a vida. Esse versículo não é apenas uma promessa, mas também uma orientação prática. Investir na educação moral e espiritual dos filhos é plantar sementes que darão frutos no futuro. Mesmo que em algum momento eles se afastem, o que aprenderam permanecerá em seus corações. Esse provérbio mostra a importância da disciplina, do amor e do ensino constante. A infância é o período mais importante para moldar valores. Quem aprende desde cedo a andar com Deus tem muito mais chances de trilhar um caminho de sabedoria e bênção. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse provérbio revela uma grande verdade espiritual. O coração é o centro da vida. Na Bíblia, coração representa pensamentos, emoções e intenções. Guardar o coração significa cuidar do que permitimos entrar em nossa mente e alma. Tudo o que fazemos nasce primeiro dentro de nós. Por isso, devemos proteger nossos sentimentos, escolhas e desejos. Mágoas, ódio, inveja e orgulho podem contaminar o coração e afetar toda a vida. Deus nos chama a vigiar nossos pensamentos e atitudes. Quando guardamos o coração, evitamos decisões precipitadas e caminhos errados. Esse versículo também nos alerta sobre a importância de alimentar a mente com coisas boas, como a palavra de Deus, a oração e bons exemplos. Quem cuida do coração vive melhor, ama melhor e decide melhor. O que está dentro de nós determina nossas ações. Por isso, a sabedoria bíblica ensina que proteger o coração é proteger o próprio futuro. Provérbios 10:12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Aqui aprendemos sobre o contraste entre o ódio e o amor. O ódio destrói relacionamentos, cria brigas e separações. Já o amor tem o poder de perdoar, restaurar e curar feridas. Esse provérbio nos ensina que o amor verdadeiro é paciente e misericordioso. Ele não fica lembrando erros do passado, mas busca reconciliação. Em um mundo cheio de conflitos, Deus nos chama a agir com amor. Perdoar não é fácil, mas é uma atitude que liberta o coração. Quando escolhemos amar, quebramos o ciclo da mágoa e da vingança. Esse versículo nos desafia a sermos instrumentos de paz. O amor cobre pecados porque escolhe não viver de acusações, mas de graça e compaixão. Quem vive segundo esse princípio constrói relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Deus é amor, e Ele deseja que seus filhos reflitam esse amor em todas as áreas da vida. Provérbios 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esse provérbio fala sobre a realidade da ansiedade e o poder das palavras. A ansiedade pesa, entristece e tira a paz. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas por preocupações e medos. Porém, uma palavra de ânimo pode transformar o dia de alguém. Deus nos ensina que podemos ser canais de esperança na vida das pessoas. Um conselho, um elogio ou uma palavra de fé tem grande poder. Esse versículo também nos lembra de levar nossas ansiedades a Deus.
Ele é quem traz verdadeiro alívio ao coração aflito. Quando falamos com amor e sabedoria, ajudamos a levantar quem está caído. Palavras têm poder para ferir ou curar. Por isso, devemos usá-las para edificar. Esse provérbio nos incentiva a sermos sensíveis às necessidades emocionais dos outros e a oferecer sempre palavras que tragam vida e alegria. Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca preserva a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. A sabedoria deste versículo é extremamente prática. Ele ensina sobre autocontrole e prudência ao falar. Muitas pessoas se envolvem em problemas por não saberem controlar a língua. Palavras impensadas podem destruir amizades, causar brigas e gerar consequências graves. Guardar a boca significa pensar antes de falar, evitar fofocas e comentários desnecessários. O silêncio, muitas vezes, é mais sábio que muitas palavras. Esse provérbio nos alerta que falar demais pode trazer ruína. Deus deseja que usemos nossas palavras com responsabilidade e sabedoria. Quem aprende a controlar a língua demonstra maturidade e domínio próprio. Esse ensinamento é essencial para todos os relacionamentos. A sabedoria está em falar na hora certa e da maneira certa. Quem vigia suas palavras protege a própria vida. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Este provérbio ensina sobre a lei espiritual da generosidade. A Bíblia mostra que quem ajuda o próximo nunca sai perdendo. Deus se agrada de corações generosos e bondosos. Quando abençoamos outras pessoas, também somos abençoados. A generosidade não se resume apenas a dinheiro, mas envolve tempo, atenção e amor. Quem vive para ajudar constrói uma vida mais feliz e significativa. Esse versículo nos lembra que aquilo que plantamos, colhemos. Ajudar alguém em necessidade é uma forma de demonstrar o amor de Deus. Pessoas generosas prosperam porque têm um coração semelhante ao de Cristo. Esse provérbio nos desafia a olhar além de nós mesmos e a fazer o bem sempre que possível. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Aqui aprendemos sobre o valor da verdadeira amizade. Amigos sinceros permanecem ao nosso lado em todas as fases da vida, principalmente nos momentos difíceis. Esse provérbio mostra que a angústia revela quem realmente nos ama. Um amigo de verdade não abandona, mas se torna como um irmão. Deus valoriza relacionamentos leais e sinceros. Ter alguém com quem contar é um grande presente. Esse versículo também nos desafia a sermos esse tipo de amigo para os outros. A amizade verdadeira se prova nas dificuldades. Quem cultiva bons relacionamentos nunca caminha sozinho. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse provérbio ensina sobre a soberania de Deus. Podemos fazer planos, sonhar e projetar o futuro, mas quem realmente dirige nossa vida é o Senhor. Isso não significa que não devemos planejar, mas que precisamos submeter nossos projetos à vontade de Deus. Nem sempre o que desejamos é o melhor para nós. Deus conhece todas as coisas e sabe qual caminho devemos seguir. Quando nossos planos falham, é porque Deus tem algo maior preparado. Esse versículo nos convida a confiar nos propósitos divinos. Quem entrega seus sonhos ao Senhor descansa, sabendo que Ele sempre fará o melhor. Provérbios 21:2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Esse provérbio nos alerta contra o auto-engano. Muitas vezes achamos que estamos certos, mas somente Deus conhece nossas verdadeiras intenções. Ele vê além das aparências e julga o coração. Por isso, devemos sempre buscar a direção do Senhor antes de tomar decisões. O ser humano tende a justificar seus erros, mas Deus conhece a verdade. Esse versículo nos chama à humildade e à sinceridade diante de Deus. Precisamos examinar nossos motivos e permitir que o Senhor nos corrija. E verdadeira sabedoria está em reconhecer que somente Deus é perfeitamente justo. Provérbios 27:17.
Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse provérbio fala sobre a importância das boas companhias. Pessoas influenciam pessoas. Quando convivemos com gente sábia e de bom caráter, somos aperfeiçoados. Amizades verdadeiras nos ajudam a crescer, corrigem nossos erros e nos tornam melhores. Por outro lado, más companhias podem nos afastar do caminho certo. Deus criou o ser humano para viver em comunidade. Precisamos uns dos outros para evoluir. Esse versículo nos ensina a escolher bem nossas amizades e a valorizar aqueles que nos edificam espiritualmente. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Este último provérbio fala sobre arrependimento e perdão. Tentar esconder erros nunca traz paz. Deus conhece todas as coisas e deseja que sejamos sinceros diante dele. Quando confessamos nossos pecados e decidimos mudar, encontramos misericórdia e restauração. Esse versículo nos ensina que a prosperidade verdadeira começa com um coração limpo. Arrependimento abre portas para uma nova vida. Deus é justo, mas também é cheio de graça para perdoar quem se volta para Ele de coração sincero. O caminho da verdadeira sabedoria. Depois de refletirmos sobre todos esses provérbios, fica clara uma grande verdade. A sabedoria bíblica não é apenas conhecimento, é um estilo de vida. Deus nos deixou esses ensinamentos para nos guiar, proteger e direcionar em cada área da nossa caminhada. Cada provérbio apresentado traz um princípio eterno que, quando colocado em prática, transforma famílias, relacionamentos, sonhos e decisões. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas um manual vivo para quem deseja viver com propósito e direção. Agora o desafio está em suas mãos. Não basta apenas ler e admirar esses versículos, é preciso aplicá-los no dia a dia. Que suas escolhas sejam guiadas pela sabedoria. Que suas palavras sejam cheias de amor. Que seu coração esteja sempre guardado em Deus. Decida hoje viver segundo esses princípios. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele de todo o coração e permita que ele conduza a sua vida. Se você deseja mudança, paz, vitória e propósito, comece colocando em prática o que aprendeu. A verdadeira transformação acontece quando a Bíblia deixa de ser apenas lida e passa a ser vivida. E esses provérbios se tornem sementes poderosas no seu coração e produzam frutos eternos na sua história. Deus tem o melhor para você.